Olá, entusiastas do movimento, aqui quem fala é o professor Guilherme Lima e mediante esse período de a gente estar nessa pandemia e tendo que criar novas estratégias para poder atender nossos clientes e também atender uma demanda de novos clientes, eu estou aqui invadindo o Instagram de vocês através do Instagram TV para a gente poder bater um papo e dar uma estratégia interessante para vocês, para a gente fazer essa intervenção à distância, certo? Então eu sei que muitos profissionais estão aí tendo que adequar o seu serviço, outros estão aparecendo novos clientes para tal, então eu quero dar uma luz para a gente como avaliar e consequentemente prescrever de forma remota. Então dá uma olhadinha aqui no quadro, pessoal. Isso tudo que eu vou colocar aqui é uma adaptação de um excelente webinar feito por Brandon Herrick e Kevin Carr, dois dos cabeças do CFFC. Então a ideia é a seguinte: todo exercício, senhores, é uma avaliação. Então a gente vai avaliar através do movimento. Afinal, nós somos profissionais do movimento. E para avaliar, nós vamos precisar de materiais tais quais um sofá, certo? Também vamos precisar de cabo de vassoura. Com basicamente isso, a gente já consegue ter, através da videoconferência, um momento no qual a gente consegue avaliar. E os exercícios que eu vou colocar aqui, adaptados da ideia de Brandon e do Kevin, são os seguintes. Para a gente avaliar, a gente precisa de movimento. Então, os movimentos, a gente vai colocar movimentos no qual a gente tem uma maior afinidade e, acima de tudo, uma maior habilidade para poder avaliar. E o primeiro movimento seria o agachamento, certo? O bodyweight squat, o agachamento com peso corporal. Um movimento do qual a gente entende que para ter um bom agachamento a gente precisa de mobilidade de tornozelo, a gente precisa de boa mobilidade de quadril, a gente precisa de estabilidade de tronco. Então, na hora que a gente coloca esse indivíduo para poder fazer 2 séries de 8 repetições do agachamento, a gente consegue avaliar durante essas 8 repetições se ele consegue cumprir com essas etapas, certo? Feito isso de uma forma satisfatória ou não, aí nós como treinadores vamos ter que aplicar progressões ou regressões de movimento. Então a gente pode aplicar uma regressão, como por exemplo utilizar um cabo de vassoura para ele poder se apoiar e realizar o agachamento, ou então de repente ter a ajuda do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, de uma pessoa que viva com ele na casa e segure a mão dele durante o agachamento. Então isso vai partir da criatividade sua, treinador, para poder fazer essas progressões e regressões necessárias. O próximo movimento que eu dou, a ideia é o push-up, o clássico marinheiro. Então no marinheiro a gente vai poder observar força membros superiores, a gente vai poder observar a estabilidade do tronco durante o movimento, a gente vai poder observar se esse indivíduo apresenta dores durante o movimento. Então mais uma vez a ideia é 2 séries de 8 repetições para serem realizadas e a gente vai conseguir avaliar bem isso. Se houver necessidade de regressões, então de repente coloca esse cara para apoiar as mãos em cima do sofá. Se houver necessidade de progressões, tu vai prescrever para esse cara apoiar os pés em cima do sofá. Então, através do movimento, através da visualização online, a gente vai conseguir estar avaliando esse indivíduo. Um outro movimento excepcional que a gente pode estar realizando é a prancha abdominal. Então, na hora que a gente coloca a prancha abdominal, a gente vai poder ver se esse cara tem uma resistência dessa musculatura abdominal suficiente, ele tem força no core para poder se manter ativo e a gente conseguir colocar outros movimentos mais complexos. Então, a ideia que eu dou são 2 séries que vão de 30 a 60 segundos, certo? Porque a partir daí a gente consegue ter uma boa ideia de como esse cara tá. E a ideia central é a gente colocar tudo isso junto como se fosse um triset. Então, tu tá avaliando o cara, mas no primeiro momento que tu tem contato com ele, ao mesmo tempo ele tá treinando, certo? Ele vai sair com aquela sensação de treinei, tive um bom momento de treinamento, tive um momento que eu saí desse enclausuramento, desse isolamento social e tô cuidando de mim. Então, é uma ótima estratégia em realizar esse triset. Mas a gente não vai ficar só por aí. A gente tem que ir para estratégias um pouco mais avançadas. Então, para ter estratégias mais avançadas, mas ao mesmo tempo bem responsáveis, a ideia para o próximo bloco que eu faço é o seguinte: split squat, ou seja, um movimento clássico que a gente realiza com a base alternada. Então a gente sai de base simétrica de agachamento e vai para um exercício dominante joelho de base alternada. Então a gente já começa a aumentar a quantidade de dificuldade proprioceptiva que esse cara vai ter. A gente vai conseguir observar assimetrias, se de repente se esse cara consegue manter seu joelho estabilizado, se o joelho dele tem um certo desequilíbrio, se ele consegue manter o arco plantar dele estável. Ou seja, a gente vê tronco, são N elementos que a gente pode verificar através do split squat. E mais uma vez, vendo com isso, em 2 séries de 8 repetições, a gente vai ver se há necessidade de fazer regressões
ou progressões. E as regressões, elas podem estar utilizando mais uma vez um cabo de vassoura, o auxílio de outra pessoa, ou até de repente segurando a parede, certo? Ou então essa pessoa vai para progressões colocando Rear Foot Elevator Split Squat, apoiando o seu pé em cima do sofá, a gente utilizando também o tempo, a cadência para poder evoluir nisso. Então, avaliando através do treino, porque todo exercício é uma oportunidade de avaliação. Dando sequência para tal, a gente vai para uns exercícios mais complexos. Single Leg Deadlift. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está aumentando a dificuldade de equilíbrio, a gente está aumentando a quantidade de elementos de propriocepção para serem trabalhados. Então, no Single Leg Deadlift, o cara que estava em base bilateral, depois ele vai para a base bilateral assimétrica, agora ele está com uma base unipodal. Então, mais uma vez, um ótimo exercício para a gente conseguir observar se há equilíbrio desse quadril, se há estabilidade desse tronco, se ele consegue controlar bem a rotação interna e a rotação externa desse quadril, se ele consegue ter boa estabilidade do joelho. Então, mais uma vez, observado isso, a gente vai fazer as regressões ou progressões necessárias, simplesmente colocando o cara para fazer o movimento e avaliando através do vídeo, certo? E uma dificuldade muito grande que a gente normalmente tem é para poder ver como é que está esse tronco, como é que está essa estabilidade do tronco, essa mobilidade para poder realizar os movimentos. A gente teve o puxar para tal, mas a gente vai ter mais um, que é o YWT. Então, no YWT, que a gente pode fazer um movimento tanto em decúbito dorsal ou na posição atlética e realizar esse movimento que o braço faz um Y, depois um W ou T, vai ser muito interessante, porque a gente vai conseguir observar assimetrias no ombro, assimetria nos membros superiores, de repente um braço sobe mais com o outro, um braço tem mais controle motor com o outro, o tronco, o indivíduo tem dificuldade de manter uma boa posição para poder manter um movimento estável. Então é mais uma coisa que a gente vai observar, não somente se a gente pode ter progressões e regressões, mas acima de tudo, se a gente tem que ter mais atenção a alguns componentes do corpo, como o tronco, como os membros superiores, como a mobilidade de ombro. Então o YWT está aqui para isso, e é mais um movimento que a gente vai fazer 2 séries de 8 repetições. Para indivíduos que a gente percebe que tem uma maior qualidade de movimento, ou que passaram por tudo isso com muita facilidade, ou que durante a anamnese a gente percebe um ótimo histórico de movimento, um outro movimento que eu vou até colocar um post-it numa cor um pouco diferente, são os saltos. Então coloca esse indivíduo para realizar saltos, não pliometria, ele saltar, parar, saltar o mais alto e parar, para a gente observar a mecânica da aterrissagem, observar a mecânica do salto, observar a postura desse quadril, desse tronco no salto, se os joelhos vão para dentro durante o salto. Então observar todos esses detalhes, que a partir daí a gente pode abrir um leque muito grande de exercícios de potência, certo? Porque uma coisa que a gente não pode fazer é, agora que eu não tenho os equipamentos da academia, eu vou indiscriminadamente sair colocando esse cara para saltar. Não. A gente primeiro tem que avaliar para poder observar. E os saltos, como está com esse asterisco aqui, é um movimento no qual a gente vai ter um ou outro momento para realizar, certo? Uma outra dica que eu dou para todos vocês é a seguinte: durante a avaliação, pega e vai para o cara, chega para ele e pergunta sobre a escala de Borg. Chega para ele e diz, de 1 a 10, quanto é que você está sentindo ao final desse primeiro triset? Então esse cara vai dizer, estou me sentindo em 7, estou me sentindo em 8. Então você vai ter ideia de quanto você pode imprimir de intensidade e intervalo para ele. Depois, para o segundo triset, faz a mesma pergunta para o cara, para você entender bem como é que esse corpo está reagindo. E uma outra variável fisiológica interessante é você avaliar a frequência cardíaca dele. Então simplesmente você pede para ele colocar a mão aqui no pescoço, achar a pulsação dele e durante 15 segundos você conta para ele. Marquei 15 segundos, ele vai fazer a contagem dele, após 15 segundos você multiplica por 4 e vai dar o resultado da frequência cardíaca dele. Então tu vai ter a frequência cardíaca dele, tu vai ter a escala de esforço que esse cara está sentindo. Então serão armas para você prescrever um bom treino, avaliar bem esse indivíduo e, acima de tudo, ter responsabilidade e cuidar da saúde deles. Então, espero ter ajudado todos. São dicas simples, certo? São dicas, acima de tudo, eficazes para esses momentos. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Está aqui no Instagram, @GuilhermeLimaSC. O canal está sempre aberto para a gente debater e sigamos, acima de tudo, trabalhando com movimento. Um forte abraço e nos encontramos.